Olá, muito bem-vindos e bem-vindas ao Leveza de Ser, eu sou Camila. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre um alinhamento cósmico, assim, surreal. Bem raro. Se você ainda não me conhece, você está no Leveza de Ser. Nesse canal eu falo de astrologia tradicional, kármica, previsões, tarô. Falo também de espiritualidade, psicologia analítica junguiana, enfim, a gente faz um mix, um combo para compreender, então, para trocar sobre esses conhecimentos e compreender melhor a nós mesmos, buscando um autoconhecimento, um alinhamento cósmico, um caminho em direção à expansão da consciência. Se você precisar em algum momento dos meus serviços, estiver interessado na análise do seu mapa, no acompanhamento terapêutico, transpessoal, numa consulta, enfim, numa sessão tarológica, meus contatos estão aqui embaixo. Aproveita isso pra mim, né? Se você me segue há muito tempo, se é a primeira vez, da onde você me assiste, por quais assuntos você se interessa e se meus vídeos estão colaborando e de que maneira você percebe que te ajuda. É muito importante para mim saber de tudo isso, até para poder colaborar melhor, escrever os conteúdos ali que ajudem mais pessoas, tá bom? Gente, abril de 2026 é um mês que muitos astrólogos vêm se questionando como que seria, como que vai ser, porque a leitura do céu, ela é um pouco preocupante. Em que sentido? Que nunca se viu tantos corpos celestes no signo de Áries como no mês de abril há muitos anos ao longo da história. A gente vai ver, a gente vai chegar num momento ali, num ponto mais especificamente próximo à lua nova em Áries, aonde a gente vai ter Sol, Lua, então em torno do dia 20 de abril, mais ou menos, a semana ali do dia 15 a 23, 25 de abril. A gente vai ter Sol, Lua, Mercúrio, Marte, Saturno, Netuno e Quiron, todos ali em alinhamento, num estélio no signo de Áries. Nessa força primária, cardinal, de fogo. Então, se você é de Áries ou tem Áries em alguns planetas ali, às vezes eu não sou do signo solar, não sou solar em Áries, mas eu tenho um ascendente, tenho Lua, tenho Mercúrio. Então, se você tem Áries forte no seu mapa, ou os outros signos cardinais, como Capricórnio, Câncer, Libra, no seu mapa natal, em posicionamentos importantes, ou nas casas angulares, então, às vezes eu tenho esses signos cardinais na casa 1, 7, 4 ou 10. Você pode sentir essa força te impactando de uma maneira mais forte do que para os outros signos, por exemplo, do que para as outras pessoas que não têm, tá? Então, o que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo que quando a gente tem um aglomerado energético em planetas pessoais, tanto como relacionais e transgeracionais, e também a gente tem ali a
Quiron. A Quiron não é um planeta, como muitos sabem, ela está localizada ali entre Saturno e Urano. Ela é um asteroide, mas ela toca, ela está em conjunção direta, então ela é mega ativada também. Já tem um trânsito do Quiron em Áries há um bom tempo, como se fosse uma finalização também, porque Quiron vai para Touro agora, então vai ativar quem tem Quiron natal em Touro, mas a gente conversa isso no próximo vídeo. Ou seja, isso aqui marca um grande teste do universo em cima da gente, assim, esmagando a gente, forçando a gente ao quê? A lutar, a ter força. E é como se a gente fosse forçado. São circunstâncias da vida que forçam a gente a ter que tomar uma decisão, mesmo a gente se sentindo cansado, sobrecarregado, exausto e sozinhos. Quiron em Áries testa a nossa autoconfiança, a capacidade de acreditar em nós mesmos e mesmo diante do cansaço, da dor e do medo, e de saber exato se consegue lidar com alguma coisa, ainda assim fazer, ainda assim iniciar, ainda é como se fosse um teste sobre do que você realmente é feito, né? É um teste dos nervos de aço, a gente brinca, que vai mexer muito com a nossa mente, com o nosso sistema nervoso, com o nosso nível de estresse e com a nossa capacidade de acreditar, usar a nossa autoconfiança e agir mesmo diante da dúvida, da dor, do esgotamento e sozinhos. Isso a gente olhando para um âmbito, a gente olhando de uma perspectiva individual, tá? Agora, quando a gente estende esse olhar para uma astrologia, vamos dizer, né, estendendo para o campo da astrologia mundial, global, isso muda muito no sentido de uma emergência, um risco, aonde as pessoas vão estar mais egoístas, individualistas e vão ter que tomar uma ação, uma atitude muitas vezes em uma emergência, né, um conflito, e elas vão para uma ação determinada ali que eu não tenho outra opção a não ser lutar, a não ser batalhar por algo, né? Saturno e Netuno é a conjunção ali que marcou não sei se vocês se lembram, 20 de fevereiro foi quando eles se uniram, dizendo que a partir dali, né, a gente teria grandes inícios ou grandes conflitos, viradas bruscas, e veja como que isso está repercutindo, né, no campo geopolítico, no campo social, global, conflito atrás de conflito, vamos dizer assim, né? Então, momentos de decisões que a gente precisa tomar ali uma atitude diante de pressão, de impulso, e algo que não tem volta, em algo que não tem retorno, por exemplo, tá? E vamos dizer assim, Áries puro, sem filtro, ele é muito radical, ele é muito impulsivo, ele é muito imediatalista, pode ser corajoso, mas a gente pode dizer assim que a gente tem que tomar muito cuidado com as situações, com o nosso equilíbrio interior, porque decisões tomadas dessa maneira, nesse impulso,
nessa perspectiva, cortam com algo para sempre. É como se você queimasse uma ponte, não existe possibilidade de caminho de retorno, tá? Então vamos entender que nós seremos testados aonde temos Áries na nossa carta natal. Então já pega o teu gráfico, olha onde você tem Áries para você entender ali onde você vai ser forçado, convidado, impelido a tomar uma decisão. Assim, papo, mas uma decisão que muda radicalmente a sua vida, o seu destino e não tem volta. Você vai ter que ter uma coragem, um ímpeto de agir ali muito grande, tá? Bom, vamos dizer assim, analisando, interpretando todo esse alinhamento, Áries tão forte, olhando, né, para o mundo, o que isso pode indicar? Tensões militares, decisões impulsivas sendo tomadas por Saturno e Netuno, novos líderes, supostos novos líderes, tá? O aumento dos conflitos já existentes e ações rápidas, respostas contra respostas, vamos dizer assim, reações. A gente vai estar muito reativo e a gente vai estar muito imediatalista. E lógico que a gente sabe que não se cria conflito, confronto, batalha ou guerra do nada, isso já vem vindo. Mas com esse alinhamento em Áries, o que significa? Significa que isso tudo tem um aceleramento, isso se intensifica. Então, acelera e intensifica o que já está latente ou prestes a explodir. Tá? Então, aquela coisa que tem que tomar muito cuidado com as decisões e com o calor do momento, com as emoções que vêm à flor da pele. Isso, num simbolismo coletivo, global, vamos dizer, essa anatomia do céu, esse alinhamento celeste, cósmico, pode dizer que está cada um por si, Deus por todos, né? Então, no mês, ali durante o mês de abril, a gente pode sentir, a gente pode se ver muito sozinho nas situações, e a gente pode ser forçado realmente a lutar por si só, porque a gente não vai encontrar ninguém que vai fazer pela gente. A gente às vezes vai ter que fazer sozinho e vai ter que ir na frente, tá? Bom, com tanta energia, né, cada um por si em vários níveis, tá? A gente pode estar falando aí com relação aos países, lutando, se vendo ali, fazendo por si só, os líderes, os mercados também. Com tanta energia de Áries, a gente é o oposto a Libra, então não tem muita possibilidade ou campo para negociação ou diplomacia. Áries, ele tá com tantas energias. Pensa, quem tem ali Áries forte no mapa, gente do céu, vai ter que tomar muito cuidado com as atitudes impulsivas e egoístas, porque pode ter uma grande distorção também, tá? Decisões rápidas, então primeiro você age, depois você pensa, aí vem as consequências. A gente pode ver no mundo, nos grupos, no coletivo, nas amizades, a gente pode ver realmente rompimentos. Então, quebra de acordos, quebra de pactos, impaciência, ninguém vai estar paciente para nada, para nada. Eu tenho Áries no fundo do meu céu. Internamente eu já tô assim, ó, sabe, aquela coisa de as emoções borbulhando e você, eu quero saber, se eu não souber, melhor ainda, né? Então, quem tem Áries forte vai estar se sentindo algo mais ou menos nessa vibe, tá? É menos conversa e mais confronto. É menos ou zero negociação, diplomacia e mais atitude, cada um fazendo o jeito que quer,
Então isso é bem complexo, né? Qual que é o verdadeiro teste do universo para cada um de nós, no individual e no coletivo? Principalmente para quem tem os cardinais ali bem forte. Não é só lutar, tá? Então não são só circunstâncias de vida que forçam a gente ou desafiam a gente a tomar uma decisão, aí a luta, decidir, agir, confrontar. A questão aqui é que a pessoa vai agir por impulso. Mas, lógico, vai ter que ter uma coragem, mas é uma coragem consciente? Será que é? Acredito que não, né? Áries é muito reativo, então Áries sombrio é muito reativo, mas Áries mais iluminado, consciente, é uma ação com direção. Então presta atenção se as suas atitudes, né, realmente ali antes de agir, tenta parar, respirar, ganhar consciência, se ancorar, para ver se as suas ações realmente estão direcionadas, estão conscientes, tenta pensar um pouco na consequência das suas ações, antes de tudo. É lógico que a gente não pode prever, mas a gente pode ali tentar criar uma estratégia, né? Então, a gente é testado em abril porque vai ter pressão, vai ter cansaço, a gente vai se sentir, lógico, mas sozinhos. Pode ter ali muito confronto, cuidado, né? O ponto central aqui é até onde a gente vai descobrir, até onde a gente aguenta. Até onde você vai aguentar, né? Com essa pressão toda, com esses desafios todos, tá? E quem você vira quando você não tem apoio, quando você se sente às vezes sozinho demais, injustiçado demais, cansado demais, sobrecarregado demais, tá? Eu vou especificamente para os signos os cardinais Capricórnio, os outros Câncer, Libra e Áries. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre como isso vai funcionar para cada um desses signos. Então vamos lá. Áries, abril é um mês super dinâmico para vocês, como a gente já falou. A sua força, a sua coragem vão ganhar mais impulso ainda, mas junto com esse impulso vem aquela sensação de emergência, de pressa, de imprevisibilidade, como se tudo estivesse pedindo uma resposta imediata para vocês, tá? E aí, lógico, vai pedir mesmo, esse monte de planetas lineares. Vão ser diversas situações que vão exigir a sua atenção, a sua decisão, a sua atitude e uma ação rápida da sua parte, sim. Então, o que a gente fala? Você pode estar ali lidando com, questões no trabalho, em casa, no casamento, com os filhos, as amizades, enfim, um pouco de tudo, tá? Só lembra que agir rápido muitas vezes não é agir bem. Abril exige de vocês atenção redobrada, atenção de verdade, estratégia e paciência, mesmo que isso vá contra a sua natureza, que a gente já sabe que não é assim. Porque esse mês é um mês muito intenso, né? Então, a gente tem que lembrar que pode gerar conflitos. Se você não tomar cuidado, são conflitos que começam agora, mas vão longe, tá? Se arrastam pelos próximos meses. Então, muito cuidado. Pensa antes, né? Tenta pausar, respirar. Eu falo que existe algumas regras que a Áries tem que lembrar, que é de dar uma caminhada, de sair de beta, se retirar do ambiente, tomar um banho gelado, praticar uma respiração consciente, sair para fazer uma corrida, depois volta, depois retorna, depois fala, depois decide, tá? Não precisa ser ali na hora.
mais ainda nesse mês de abril. O céu vai mexer fortemente com vocês por dentro, então internamente é como se tivesse acontecendo muitas coisas no teu mundo interior, não só fora demandando ação, decisão, atitude, mas dentro. Então é como se estivesse te empurrando para romper com o velho, para mudar de direção e para se arriscar a iniciar coisas novas. Vocês terão muitas oportunidades para isso também. Lógico, mas sem garantia, sem resposta pronta, sem segurança. É uma coragem, sim, mas também é uma instabilidade muito grande durante o mês de abril. Então, em abril, a pressão para agir vai ser alta para Áries, mas o melhor caminho não é sair fazendo tudo no impulso, é limpar o excesso, definir o que é prioridade e agir com consciência. Lembra que é muito mais sobre a direção. Agora, uma breve previsão para Câncer, para abril, que é um dos signos cardinais também que vão ser mais ativados. Câncer, abril para você não é um mês confortável, definitivamente, mas é um mês necessário. Júpiter está em Câncer, ele vai fazer quadratura com todos esses planetas que estão em Áries. É pegar vocês ali, ó, em cheio. Vocês vão sentir uma pressão emocional muito forte, mas não para derrubar vocês, e sim para tirar de um lugar aonde você já estava se deixando por último há muito tempo. E para isso você vai ter que ver que lugar é esse, com que relação que isso faz com aonde você tem Câncer, onde você tem Áries no seu mapa natal e onde você tem Câncer. Júpiter vai estar ali em Câncer e eles vão fazer, os planetas que estão em Áries vão fazer uma quadratura, um aspecto desafiador com o Júpiter que está em Câncer. Aí você vai entender a tensão ali, por exemplo, se você tem Áries na casa 4, fundo do céu, o seu Júpiter vai estar na casa 7. Então vai ter uma tensão interna muito grande em assuntos familiares versus relacionais. Então a família pode estar impactando no seu relacionamento, o seu relacionamento está impactando, né, na casa, na família. Então pode ter uma pressão interna para você resolver questões ali, né, do que está em desacordo. Então, por exemplo, às vezes tem muitas tarefas domésticas, você não está conseguindo dar conta, o parceiro não está ajudando, ou às vezes na casa 7 ali é uma sociedade, clientes, então conflito entre a vida pessoal e a vida, né, profissional, porque casa 7 também são clientes, enfim, vão ter esses desafios, tá? Depende muito, como eu falei, da onde está Áries e da onde está Câncer no seu mapa. É ali que o bicho vai pegar, tá? Tudo que você evitou pedir, falar ou posicionar começa a incomodar mais e mais. Então é uma pressão interna. E não dá mais para engolir, fingir que não é com você ou esperar que o outro perceba sozinho. As pessoas não têm bola de cristal, né? Eu falo que adulto, saudável, maduro, comunica, expressa objetivamente o que não tá gostando, o que não tá se sentindo bem, o que abre ali realmente, porque a gente tá falando de Júpiter em Câncer, então é uma expressão emocional. Abril te força a agir mesmo que com medo de desagradar, mesmo que com medo de perder, mesmo que com medo de quebrar algo, porque o que já está desalinhado precisa ser encarado. E aqui está o ponto para vocês. Você não está sendo chamado para reagir emocionalmente, e sim para se posicionar com maturidade, sem depender ali da segurança emocional que vem através do outro, mas sim de si mesmo, maturidade emocional, tá? Se continuar se adaptando a tudo, você vai se esgotar completamente.
Se começar a se colocar, você muda o jogo. Vai doer? Sim, pode doer. Mas é o tipo de movimento que te devolve para você mesmo. Não é sobre cuidar de todo mundo, é sobre parar de se auto-abandonar em abril. Libra. Abril é um mês que te empurra para um dos lados do muro. Ele te tira de cima do muro, tá? Em abril, ou você se posiciona ou a vida vai te colocar em situações onde você vai ter que escolher um dos lados. Você vai ter que vai ser forçada, na verdade, a deixar de querer agradar todo mundo. Você vai ter que escolher um dos lados. Chega de ficar, né, ali caminhando na corda bamba. Tudo que você vinha equilibrando, mediando ou evitando confronto vai começar a pesar muito. Principalmente dentro da sua cabeça, na sua mente, no seu mental. E o que antes era manter a paz começa a se mostrar claramente como fuga. Né? Então as pessoas vão olhar realmente, vão perceber que você de alguma maneira pode até manipular para fugir do que tem que ser enfrentado, encarado ou decidido. Esse mês escancara a diferença entre diplomacia, fuga e autoabandono. Você vai sentir tensão nos relacionamentos, nas escolhas e nas decisões, principalmente entre o que você quer de verdade e o que você acha que deveria querer para manter tudo funcionando. E aqui é onde está o ponto principal. Você não está sendo chamada para romper com tudo. Você está sendo chamada para parar de se anular. Falar o que precisa ser dito, pedir o que você realmente quer, se posicionar mesmo correndo o risco de desagradar ou de ser deixada. Porque a gente sabe que isso não existe, né? Quando a gente fala, ai, fulano me deixou, me abandonou, são as nossas feridas emocionais de rejeição, de abandono que estão gritando. Quando a gente começa a nutrir o amor próprio, o amor incondicional por nós mesmos, você começa, além de exercer a sua autocura, você começa a perceber que o mundo inteiro pode ir embora, portanto que você, né, não se abandone, né, se ame de verdade, acredite em si mesmo, porque a sombra de Libra é Áries e de Áries é Libra, a gente não pode esquecer, né? Nossa, Libra é bem complexo. Eu vejo na prática ali nos meus... que Libra é tentar encontrar realmente um equilíbrio, mas é dentro de si, não é fora. E quando encontra dentro de si, naturalmente isso flui, né, para a vida, para os relacionamentos, enfim, para as outras situações, né? Porque tentar manter tudo em harmonia às custas de si mesmo não irá se sustentar no mês de abril. Abril não quer que você agrade, quer que você seja verdadeiro. Cap, como vai ser abril para vocês? Vai ser um teste forte. Vocês vão sentir bastante pressão nas áreas onde vocês se apoiam mais, buscam mais, anseiam mais, né? Trabalho, seus planos de futuro, responsabilidades, tudo aquilo que você construiu e trabalhou com muito esforço. Mas a gente tem que entender uma coisa, né? É uma revisão em cima de tudo isso para ver o que ainda faz sentido para você. Aquilo que você sonhou, aquilo que você almejou, aquilo que você trabalhou duro por muitos anos, ao longo, sabe, de vários períodos. Hoje, exatamente agora na sua vida, continua fazendo sentido? Continua te movendo? Te traz paixão? Te traz uma plenitude? Não sei. O mês de abril vai testar vocês nesse sentido, né?
O desconforto vem porque você não constrói nada pela metade. Isso é um ponto que Capricórnio, nossa senhora, Capricórnio tem uma grande dificuldade, né, de finalizar as coisas, de desistir, na verdade desistir. Ele finaliza tudo, ele começa e finaliza, mas ele não larga pela metade e não desiste. Essa questão de desistir para Capricórnio leva a um enfrentamento interno que parte ele por dentro. Daí que Capricórnio se vê como alguém que desistiu, é quase como, meu Deus, o maior teste da vida dele, porque ele não desiste, né? Ele é aquele que persiste, resiste, continua, né? Então é bem complexo isso. O desconforto vem porque você não constrói nada pela metade. Então questionar isso parece quase um desperdício, mas não é. Abril te coloca diante de uma verdade simples e difícil. Continuar só porque você já investiu muito, mas não sustenta mais. Pode vir vontade de mudar de direção, ajustar a rota ou até reconhecer que algo não é mais o que você realmente quer. E você sim vai ser forçado a admitir isso para si mesmo, né? Claro que isso mexe porque você não gosta de instabilidade, você gosta de controle. Mas isso aqui não é sobre perder o controle, é sobre recalibrar. Você não está sendo chamado para largar tudo, falei, desistir. Não. Você está sendo chamado para ser honesto consigo mesmo e com o que você vem sustentando, construindo. Porque manter a estrutura que não te representa mais também é um tipo de perda. Gente, é um buraco enorme. Eu tenho ascendente de Capricórnio, eu tô sentindo assim, principalmente, né, as questões em torno de carreira, profissão, tá tudo assim, e dá até uma crise de identidade, porque Capricórnio, ele mistura a identidade dele com aquilo que ele ambiciona. E o que ele ambiciona é apenas algo que acontece com ele, dentro dele, mas não é ele, entendeu? Isso não é a gente. Então, nossa carreira, nosso trabalho, nossas metas, nossos sonhos, nossa família, tudo isso acontece na gente, mas não é a gente, não é quem a gente é de verdade, em essência, por exemplo, tá? E daí surgem muitos conflitos. Abril não quer que você aguente mais, você aguente até o fim. Abril quer que você escolha e redirecione o que é melhor para você de agora em diante. É isso. É um mês que a gente, por favor, trabalhem muito, né? Meditação, oração, mindfulness, foco da atenção plena no aqui e agora, os exercícios de mindfulness, atividade física, relaxamento, massagem, porque é um mês extremamente crítico realmente, né, para o nosso sistema nervoso. Os níveis de estresse, assim, são situações que tendem a nos colocar no limite e vai testar a gente pra caramba. Não tem um ser humano que caminha embaixo desse sol que não vai ser testado. Mas sim, se a gente escolheu nascer bem agora, sobre essa configuração cósmica, para esse momento tão importante, nascimento dessa nova era, assistir tudo e colaborar, Deus tem um propósito, né? Sua alma sabe disso. Tem um chamado, a gente tem um chamado muito grande de alma, isso me emociona para estar aqui agora, e isso é uma bênção muito grande, né? A permissão de estar vivo é uma bênção.
por si só. Então é isso, até o próximo vídeo. Gratidão, namastê.